8 jogos ali foram 6 vitórias. Nos últimos 8 jogos foram 4. Empate, só 1 nos primeiros 8 jogos, 3 nos últimos 8. E derrotas, 1-1, né? Teve o mesmo número de derrotas aí, tanto no começo quanto no fim. Bira, essa sequência negativa, a gente fala negativa, ganhou ontem, né? É que o desempenho não foi bom. Boa parte ali do segundo tempo, principalmente, o Bragantino dominou as ações. O Everton fez uma defesaça. Teve chances ali o Bragantino de empatar, quem sabe até vencer a partida. O empate contra o América também não foi um bom desempenho. Teve derrota para o Internacional por 2-0. Nos confrontos contra o Libertad, o primeiro jogo do Palmeiras não foi bom. Tá com uma pulguinha atrás da orelha aí ou não, Birá? Tô um pouquinho. Ainda, a pulga atrás da orelha, ela tem mais a ver com a Libertadores do que com a Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil, o Palmeiras tem chances de ser eliminado, mas ele ainda é favorito destacado para o confronto contra o América, mesmo com o empate em São Paulo. Agora eu fico com essa pulga atrás da orelha em relação a Libertadores. Em relação ao brasileiro, acho que o desgaste que o Palmeiras tem mostrado nos últimos jogos já dá a senha de que o Palmeiras, de fato, vai desencanar da ideia de tentar disputar o título, se é que já não desencanou disso, né? O Palmeiras está 8 pontos atrás do São Paulo. 8 não. O Palmeiras está 12 pontos atrás do São Paulo, tem um jogo a menos, mas ficaria 9. E acho que o Palmeiras já percebeu que não vai dar, né? Então, acho que eu fico com a pulga atrás da orelha em relação a Libertadores. Porque o Palmeiras, eu acho que a questão não é só falta de treino que o Abel apontou. Claro que ele tá lá dentro, ele vai saber muito melhor que eu. Mas eu também acho que tá faltando perna para esse time. O time tá tendo dificuldade de manter a intensidade de jogo por muito tempo. Coisa que era uma marca do time no começo na gestão Cebola e no começo da gestão do Abel. O time não consegue mais manter intensidade e jogos que se tornam muito físicos contra adversários que começam a demonstrar essa intensidade, o Palmeiras tem tido dificuldade de igualar a intensidade. Ou não consegue, ou consegue com muito esforço. Como foi o caso dos 2 jogos contra o Libertad, no caso do jogo de volta só até a expulsão do Pires. Depois a coisa tranquilizou. O caso do jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, o 2-2. O caso do jogo contra o Inter, o caso do segundo tempo do jogo de ontem. Né? Os jogos, quando o adversário começa a crescer muito e mostrar muita intensidade, o Palmeiras tem sofrido para manter, para igualar isso. E isso é nítido e, pensando num jogo contra o River Plate, isso é preocupante. Ô Dani, você fica preocupada também? Vamos pensar aqui, tá falando na sequência de jogos, né? O Palmeiras tem 2 dias aí para pegar o América. É quarta-feira agora, depois de amanhã. Tem linha de passe depois do jogo, inclusive. Quarta-feira também de São Paulo e Grêmio. 2 dias. E aí pro River, contando a partir de hoje, são 9 dias. O jogo vai ser dia 5 de janeiro, né? Tem o jogo do Santos e Boca dia 6, o jogo do Palmeiras contra o River no dia 5, é um dia antes. E aí? Falta o tempo para treinar, já tem um jogo que vai ser muito desgastante, né? A gente imagina, nessa quarta-feira. E aí tem uma viagem, tem o River Plate, e aí, meu amigo, é o River Plate. Te preocupa? Já me preocuparia o River Plate pelo simples fato de ser o River Plate, né? Com a tabela que o Palmeiras encarou na Libertadores, a preocupação aumenta um pouco, porque, claro, fez o que precisava ser feito, fez uma boa campanha na fase de grupos, deixou para trás todo mundo que apareceu ali no mata-mata, como deveria ser feito diante de Delfim e diante de Libertad. É o primeiro grande adversário do Palmeiras. Isso por si já seria um desafio. Então, me preocupa sim. Agora me preocupa uma outra questão também, a sensação que eu tenho, e não conversei com o Abel, não tenho certeza disso, mas a impressão que eu tenho é que ele desenhava de outra maneira esse pedaço de temporada. Eu entendo que com o time que o Abel entrou contra o América, ele pensou em garantir a classificação no primeiro jogo e foi surpreendido. Então isso talvez tenha tirado um pouco da possibilidade de descanso, porque também acho que não é só uma questão de treinamento e de entrosamento. Claro, tem as questões de lesões, perdeu jogadores importantes, o Wesley, Felipe Melo, para esse restante de temporada. Agora, também tem a questão de perna. É uma temporada mais desgastante que o habitual, né? Até pra gente, com esse calendário brasileiro que está acostumado já a ver absurdos no futebol, é uma temporada mais desgastante. E estar em 3 competições tem um ônus. Entendo que ele imaginava se classificar contra o América de maneira mais fácil, garantir a vaga no jogo de ida,
para descansar na volta pensando no River. Então, para mim, agora deu uma truncada aí no que ele imaginava. Então, o River, que já era perigoso, passa a ser mais perigoso ainda por causa de um Palmeiras mais cansado do que poderia chegar tivesse feito o trabalho no Allianz Parque. Vamos ver agora como é que se desenha. E assim, também não acho, o Abel não foi muito feliz. Aliás, foi um final de semana de declarações infelizes dos treinadores, né? A gente vai chegar no Rogério Ceni ainda. Mas o Abel também não é muito feliz quando ele expõe isso e muito menos quando ele fala em elenco curto, porque aí a gente vai cair num problema que a gente já provou por A mais B que não existe no Palmeiras. Claro, lesões acontecem, a temporada é atípica, mas essa não é uma explicação plausível. O River preocupa e eu estou preocupada com o Palmeiras por não ter conseguido, principalmente, a vaga no jogo de ida da Copa do Brasil, ou pelo menos um placar mais elástico. Não vai poder descansar ninguém essa semana. Professor, a Dani falou agora há pouco do Casares, deu o gancho para a gente chamar a sonora do Mancini. A Dani falou agora do Ceni, já está dando o gancho para chamar. Ela está absolutamente sintonizada com o nosso roteiro, professor. Absolutamente sintonizada. Já tá, ela prepara, ela joga para a gente colocar. É assistência, é Casares. Assistência, boa. Assistência, gol. É isso. Não vamos desperdiçar. Mas antes de eu empurrar para as redes, volantes só quero te ouvir, professor, o seguinte, eu vou dar aquela hesitada diante do gol, mas eu vou fazer esse gol já já. É o seguinte, professor, os dois, tanto a Dani quanto o Bira, falaram, não é só questão de treino. Você concorda com isso, que o problema não é só ausência de treinamento? O problema é basicamente físico. E era uma bola cantada. O Palmeiras sabia que ia ter esses problemas. E só vai piorar, viu? Porque tem uma semana aí de jogo de segunda, quarta... é sábado, segunda e quarta. Grêmio, Corinthians e Flamengo. Isso é uma coisa sobre-humana. Então, quando isso acontece, você tem que planejar antes. Eu vim elogiando o planejamento do Abel até o jogo com o Bahia. Eu fiz um cálculo que todo mundo tinha sido aproveitado por muito tempo. Eu acho que a coisa começou a degringolar naquele jogo com o Inter. Acho que ali talvez tenha sido uma opção errada, porque no Brasileiro o desafio não é título mais, não. O desafio é a garantia da fase de grupos, porque nada garante que o Palmeiras conseguirá a Libertadores do ano que vem via Copa do Brasil e via Libertadores. Então esse é o desafio dentro do Brasileiro, né? E a gente não pode esquecer que o Palmeiras teve alguns outros problemas que outros não tiveram, ou pelo menos todos os outros não tiveram. O caso da Covid e dos retornos de Covid. Então, tudo isso andou complicando o trabalho do Abel. E quando a gente deu essa tela aí, eu fiquei pensando, puxa vida, um pouco da discrepância dessa tela é também culpa, entre aspas, do Abel, que colocou o sarrafo lá em cima, né? Porque esse começo dele como técnico, ganhando quase todos os jogos, não tomando gol em casa, isso é uma coisa do outro planeta, né? Poucos técnicos começaram desse jeito como ele começou. Então também tem essa coisa. Mas a análise que a gente faz é mais pelo desempenho do Palmeiras, né? Um Palmeiras meio abrindo o bico. E para as características do que esse Palmeiras tem de bom, você precisa de um preparo físico muito bom. Então acho que é aí que a coisa está pegando. Talvez o Abel tenha começado o planejamento para essa fase mais aguda muito em cima da hora. E agora não adianta mais chorar o leite derramado, né? Não adianta mais ficar falando que tinha que ter poupado contra o Inter, porque tudo isso já passou. Agora é daqui para frente, vamos ver como é que ele consegue lidar com esses ingredientes, porque a fase mais aguda vem aí. Vem River na Libertadores, vem sequência braba no Brasileiro, vem a própria Copa do Brasil, que se não está em desvantagem, em vantagem o Palmeiras também não está, já tendo feito o jogo em casa. Vem paradas duras pela frente.